Reza bem e reza mal. Qual é a diferença? Reza bem aquele que se coloca diante de Deus, reconhece a sua miséria e se abre à grandeza de Deus. Reza mal aquele que não reconhece a grandeza de Deus porque se sente grande. Nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Jesus contou uma parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. O fariseu que vai rezar no templo, ele se fecha à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele acredita na própria justiça. Acreditando na própria justiça, ele despreza os outros. Aquele que se aproxima de Deus e reconhece a justiça de Deus e a sua indignidade, ele ama os outros. Não foi isto o que fez o fariseu. O fariseu é um exemplo daquele que reza mal. Mal por quê? Porque é como se estivesse olhando no espelho e olhasse somente a sua aparência. Apesar que o Evangelho diz que ele rezava no seu íntimo, isto é, numa grande consideração, ele falava, vamos dizer, com sinceridade. A vida de conversão é também mudar essas nossas sinceridades. Com que nós somos sinceros? Ele é sincero com a sua fantasia de santidade. Então, precisa mudar esta sinceridade, isto é, em que ser sincero, em que acreditar. Então, para isso, ele precisa mudar o seu conceito de santidade. E aí Deus vai transformar o seu coração. Porque se você coloca diante de Deus como grande, como altíssimo, você está até mesmo desprezando Deus e, consequentemente, vai desprezar os outros. Olha como que o fariseu rezava. Ele, ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. E ainda acrescenta que ele cumpre muito bem as suas obrigações de religião. Além de se sentir santo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de toda a minha renda. Então, eu faço tudo muito certo, muito completamente, tudo muito bem. Mas aqui, ele confia na sua justiça e não na justiça de Deus. O contrário acontece com o cobrador de impostos, que é o símbolo daquele que reza bem. Por quê? Porque tem humildade espiritual. E aqui eu coloco aspa, essa timidez espiritual. Fica à distância, não se atreve a levantar os olhos para o céu. Por quê? Porque reconhece a sua fraqueza, reconhece os seus pecados, reconhece que é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Então, você quer conquistar o coração de Deus? É preciso se colocar diante de Deus como pequeno, como miserável. Miserável no sentido de que nós somos pecadores. E admitir os nossos pecados, admitir nossos defeitos, nossas falhas. E aí Deus nos purifica com a sua misericórdia. Aquele que reza mal é aquele que se coloca como grande. Então Deus fica sem acesso ao coração. Porque o fato de se sentir grande e santo já é um impedimento para que a graça de Deus transforme a pessoa, o coração, a sua interioridade, o seu íntimo. Já o cobrador de impostos vai rezar, batendo no peito: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. É isso que nós temos que fazer, implorar a Deus a sua piedade, o seu amor, a sua misericórdia. E o grande passo de uma vida espiritual sadia é reconhecer-se miserável. Atenção, isso não é baixa estima. A baixa estima seria reconhecer, essa baixa autoestima seria reconhecer-se miserável, acabado, destruído, sem ter ninguém para confortá-lo, para fazê-lo grande. No caso, esse cobrador de impostos, ele tem Deus.
Ele não está só diante de si mesmo, porque reconhece sua misericórdia, mas está diante de Deus, diante do seu amor, diante do seu desejo infinito de nos salvar. Então não é uma auto-baixa estima, mas tem uma estima alta. Por quê? Porque olhando para as suas misérias, olha para a grandeza de Deus, o seu infinito amor por nós. E ainda diz que aquele que se elevou, Jesus diz, ele não foi justificado. Aquele que se rebaixou, ele foi justificado. O rebaixamento é a porta do coração, melhor ainda, é abrir o coração à misericórdia de Deus. E Jesus diz, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. No caso, o cobrador, o fariseu, ele se elevou, ele se elevou, ele não permitiu humilhação. Só que a humilhação, quando que a humilhação vai acontecer? No dia que ele se reconhecer como pecador. No dia que ele saber que ele é pequenino diante da grandeza de Deus. É uma oportunidade para a conversão. E o outro, quem se humilha, será elevado. Esse já começou o seu caminho de conversão, o cobrador de impostos, porque se humilha e se humilhando, ele é elevado pela misericórdia de Deus. Que o Senhor nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.